E o fulano voltou a falar daquele... Como é que você à noite vai tratar? E outra coisa, como é que você à noite fala para um monte de gente assuntos que interessam a todo mundo, sendo que um mora lá no norte, outro mora no sul, outro mora no leste. Como você falar para quem mora no Amazonas, mantendo o mesmo interesse para quem mora no sul do país? É uma dificuldade, um desafio gigantesco. Quem que resolve isso? É você mesmo ou tem alguém que está olhando para isso e... Todos os veículos de comunicação, seja a televisão, seja o jornal impresso, seja a revista, né? Como é que a revista faz para sair uma vez por semana e ter assuntos que interessam ao público? Na verdade, você tem um grupo de pessoas que formam a equipe daquele veículo, do telejornal, Vamos dar da um revista, exemplo de um jornal, né, que você trabalhou. Você tem o editor-chefe e você tem outros chefes acima, onde você vai tirar dúvidas. O editor-chefe, qual é a função dele no programa? É decidir... É decidir tudo. Tudo o quê? Tudo. Ele chefia uma reunião de pauta, onde os produtores e editores sugerem assuntos, ele ouve todo mundo e ele tem a responsabilidade de tomar a decisão de o que vai entrar hoje. Tá. Vai entrar isto, não vai entrar aquilo. A ordem também? Não. A ordem também, mas tudo muda ao longo do dia. Ah, é? Tudo muda muito. É, porque uma coisa tem mais importância do que outra. Olha... E você, de maneira geral, você imagina um jornal ao meio-dia, às 8 da noite, ele é completamente diferente. Mudam as reportagens, muda a abordagem nas reportagens e muda a forma, o jeito e a ordem com que você vai apresentar. O encadeamento. Nossa, é muito vivo. É muito vivo. É muito vivo e muito rápido. Mas isso foi mudando ou sempre foi assim? Cada vez está ficando mais rápido? Cada vez está ficando mais rápido. Porque você tem a concorrência muito pesada de outros veículos de comunicação, das plataformas. E todas as pessoas publicam coisas. Só que aí você tem que ter responsabilidade. É isso que diferencia o jornalismo de todo mundo que publica. Claro. De todos aqueles que publicam. Eu não preciso checar... eu tô aqui, caiu uma ponte, eu acho que foi tal coisa. Eu não preciso checar, eu tô dando minha opinião. Aí eu recebo um vídeo que teve um acidente numa estação da CPTM... Eu tenho que checar com a CPTM se aquilo é realmente naquela estação, se aquilo aconteceu agora há pouco, se ela dá ok que estas imagens realmente correspondem ao que aconteceu. Putz. Isso demora um tempo, demora alguns minutos. E nem sempre você tem a confirmação a tempo de você botar no ar. A responsabilidade jornalística faz com que muitas vezes você perca alguma informação para que você não viole a norma básica da responsabilidade. Isso aconteceu, então, aconteceu várias vezes isso de... Muitas vezes. É quente, tá todo mundo falando disso, mas a gente não pode falar porque não temos certeza. Eu não trabalho mais na Globo, mas eu posso te afirmar com absoluta certeza. A Globo, muitas e muitas vezes teve notícias de morte de pessoas importantíssimas, conhecidas, celebridades, autoridades, mas não tinha confirmação. Não ia ao ar. Muitas vezes uma outra emissora dava antes, a outra dava antes, mas a Globo só divulga, por exemplo, morte de pessoas muito conhecidas se alguém da família assume oficialmente, ou alguma autoridade assume oficialmente, ou algum médico ou hospital assume oficialmente. Entendi. Ela não dá informação sem que haja uma fonte responsável por aquela informação. Porque eu me lembro que você lembra do João do Pulo, o nosso saltador, o nosso atleta, que sofreu um acidente, perdeu uma perna, ficou no hospital um tempão, né? E o João do Pulo foi morto por diversos veículos de comunicação, muitas vezes. Foi morto assim, morreu o João do Pulo, né? Aí depois, não morreu o João do Pulo. Cara, isso é muito ruim. Morreu o João do Pulo, não morreu o João do Pulo. E aí isso passava. No dia em que a Globo cometeu esse erro de falar que morreu o João do Pulo, porque uma pessoa de dentro do hospital deu uma informação para uma pessoa da alta direção do jornal Hoje, no caso, todo mundo caiu. Todo mundo meteu o pau na Globo, se esquecendo que um monte de rádios, um monte de veículos, um monte de políticos já tinham matado o João do Pulo várias vezes em diferentes momentos. Quantas vezes matam o Pelé na live aqui? Na live é todo dia. Né? Pelé morreu. Vocês têm essa experiência. Então a Globo adotou como norma e como regra que ela, em hipótese alguma, jamais faria isso novamente,
por causa de uma questão de responsabilidade para com a família, para com a sociedade e de respeito para com a pessoa que está com aquele problema. Então, sem que haja uma confirmação oficial, a Globo não divulga. A morte da Elis Regina, a Globo teve uma informação do enfermeiro que ligou para uma pessoa da redação e falou assim: eu estou diante do corpo da Elis Regina. A Globo foi a terceira ou quarta a noticiar, porque ninguém assumia que ela tinha morrido. Entendi. E família... no meio daquela confusão, daquela consternação, né? Não havia uma nota oficial, não havia uma posição oficial do hospital, nem de médico, nem da família. É isso que diferencia a responsabilidade do jornalismo de tudo que se publica. O jornalista tem como fonte, como base do seu trabalho, responsabilidade. Outras pessoas podem publicar: olha, eu estou aqui na minha rua. Não, você acredita se você quiser. Aqui na minha rua está acontecendo tal coisa, rua tal, número tal. Tá, mas porque um blog o cara já coloca, depois apaga aquilo, já coloca uma nova. Mesmo porque muita gente manipula.